Essa regra torta é a que nós estamos submetidos agora? Sim, só que eu acho que esse é o último ato. Eu volto para 2007, 2006, quando começaram os movimentos de neoconstitucionalismo no Brasil, direito civil constitucional, que nada mais foi do que excluir o textualismo. O que é o textualismo? A gente tem que interpretar a lei de acordo com o sentido das palavras. Qual é o sentido de cada palavra que está no texto? No momento em que o juiz e a própria academia deu a legitimidade para isso, começa a dizer o seguinte: não, vamos esquecer o texto e vamos pensar nos princípios. E aí o princípio é maior do que o texto. O dia que o princípio é maior do que o texto é o momento em que o direito como sistema cai como um castelo de cartas. Porque quem passa a dizer o que o direito e é uma coisa engraçada, a gente fala na Lexon o seguinte: o juiz tem que dizer o que a lei é, não o que ela deveria ser. Quando ele usa os princípios, ele pode passar a dizer o que ela deveria ser. Então ele para de dizer assim, o que a lei é. A questão da imunidade parlamentar, eu acho que é o melhor exemplo que tem. O artigo 53 fala que os parlamentares têm imunidade civil e criminal. Ok, mas o Supremo Tribunal Federal entende que imunidade quer dizer outra coisa que não imunidade. Eu estou agora com o dicionário Aurélio de 1988, porque eu acho que a gente precisa voltar para o dicionário da época, para entender o que era o sentido da palavra. Imunidade é imunidade. Significa que ninguém pode entrar com processo contra os deputados. Mas esse, para mim, é o grande problema. E isso demorou muito tempo. Por isso que demora décadas também, como Marcília mencionou, para a gente retomar o que está acontecendo aqui. Demorou muito tempo para que eles conseguissem, eu digo, a academia, junto com a influência que acabou ganhando no judiciário, para tirar o texto da equação da análise jurídica. Quando eu estudei direito, eu ainda estudei direito pelo Código Civil de 16, do Clóvis Bevilacqua, a gente lia o texto, tinha uma dificuldade enorme de entender o texto, porque era um texto muito antigo, em 1916, sim, algumas palavras que não eram usuais, você precisava ir atrás para entender o que as palavras diziam, mas a gente fazia isso lá atrás. Hoje é principiologia pura, e principiologia significa você entregar para o juiz não o direito de julgar, mas o direito de escrever o direito. Eles passaram a poder reescrever o direito. E isso, para mim, é a raiz de todo o mal. Começou lá atrás, começou lá por 2006, 2007, que eu tenho na minha memória. Foi o momento que começa a ter situações do tipo... Eu lembro de uma decisão judicial que dizia que a pessoa que não pagou a conta de luz não pode ter a conta de luz cortada pelo princípio da dignidade da pessoa humana. E assim que eu vi essa decisão, eu fiquei me perguntando assim, tá, e a dignidade do resto da população inteira que paga? Sim. Como é que fica? É a questão da principiologia. Quando você pega o princípio sozinho e você ignora tudo que está no artigo 5º da Constituição, no artigo 5º da Constituição estão os nossos direitos fundamentais. São os direitos que eu entendo como naturais. Tem gente que odeia essa palavra. Eu fiquei muito feliz que eu li o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho recentemente, e ele acredita também nos direitos naturais. Então, os direitos naturais, vida, liberdade e propriedade, são nossos. Nós nunca demos esses direitos ao Estado. E na nossa Constituição de 88, eles foram alçados a cláusulas pétreas. Se o legislador não pode mudá-los, por que o juiz pode mudá-los com base num princípio?